Olá pessoal, eu sou Raquel Mendes, a fundadora da mentoria Vida Próspera, e essa é a terceira aula do treinamento As 4 Leis do Dinheiro. Nesse treinamento gratuito eu estou te ensinando o caminho que pessoas comuns percorreram para fazer sobrar dinheiro todo mês, para investir e realizar os sonhos. E não importa se você ganha 2 ou 20 mil, nem do tamanho da sua dívida. E o passo a passo que eu estou ensinando aqui funciona para 4 grupos de pessoas. Vamos ver quem é esse pessoal? O primeiro grupo de pessoas são os que encontram com dívidas, endividados, que eu chamo de EEs. O segundo grupo é aquelas pessoas que não têm dívidas, mas que gasta todo o dinheiro, não sobra nada, pagou todas as contas e não sobrou nada. O terceiro grupo é para aquelas pessoas que têm renda variável, que não ganham aquele salário certinho e aí dizem, eu não consigo me organizar porque eu não tenho um salário fixo. E o quarto grupo de pessoas é para você que ganha bem, acima da média brasileira e também quase nunca não sobra nada. Se você está em um desses grupos, parabéns, você está no lugar certo, porque esse treinamento é para você. Eu apliquei esse passo a passo na minha vida e consegui quitar uma dívida equivalente a R$1.900.000. Eu não sou a única, já ajudei centenas de pessoas a se relacionarem com o dinheiro do jeito certo e fazer sobrar dinheiro para investir e realizar os sonhos. E você viu aqui neste treinamento a história de algumas pessoas que, assim como você, não sabiam por onde começar a organizar suas finanças e a se relacionar com o dinheiro do jeito certo. E eu vou deixar aqui embaixo dessa página alguma dessas histórias para você poder ver. Essa é a terceira aula dessa semana e no domingo ainda temos a quarta e última aula, que será ao vivo, às 20h30, horário de Brasília. E antes de aprofundar no assunto dessa aula de hoje, eu preciso ter a certeza que você assistiu as 2 primeiras aulas do treinamento. Na primeira aula eu te mostrei os 5 erros que impedem qualquer pessoa de fazer sobrar dinheiro no final do mês. E eu não conheço uma pessoa sequer que não tenha cometido pelo menos um desses 5 erros. E são grandes as chances de você estar cometendo algum desses erros agora mesmo, sem saber disso. Na aula 2, eu apresentei os 4 passos para qualquer pessoa fazer sobrar dinheiro no final de todo mês. Essa é a base para ter dinheiro para investir e realizar os seus sonhos. Se você não viu a aula 1 e 2 até agora, saiba que um dos segredos para fazer sobrar dinheiro todo mês é assistir o passo a passo na ordem certa. Do mesmo jeito que para fazer um pudim você precisa seguir o passo a passo da receita na ordem certa, para organizar as finanças tem uma sequência certa também. Porque senão você pode cometer o erro de querer parar a vida para tentar quitar sua dívida a qualquer custo. E esse definitivamente não é o melhor jeito de fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Por isso você tem que ver a aula 1, depois a aula 2, aí então vir para essa aula aqui, ok? Para assistir as 2 aulas é só clicar aqui do lado se você estiver no computador ou aqui embaixo se você estiver no celular. Nessa aula você vai conhecer o plano completo para alcançar a prosperidade, as 4 leis do dinheiro. Isto é, ter dinheiro para pagar as suas contas, realizar os seus sonhos, investir no seu futuro e transbordar na vida das pessoas. E agora eu quero do fundo do meu coração agradecer a sua participação nesse treinamento. São mais de 10 mil inscritos participando nesse treinamento e milhares de novos seguidores nas minhas redes sociais. Eu fico muito feliz em ver essa multidão querendo mudar a sua realidade financeira. Eu sinto que eu estou conseguindo cumprir o meu chamado diante de Deus. E você está de parabéns por estar aqui assistindo a terceira aula. Sabe por quê? Porque teve gente que assistiu a aula 1 e não está aqui como você. E eu sei disso porque eu estou acompanhando de perto todos vocês. Aí essas pessoas dizem que estão fazendo de tudo, que estão tentando. Mas na realidade, elas não estão fazendo de tudo. Elas estão desistindo e ficando pelo meio do caminho. Eu sei que a rotina é corrida para a maioria das pessoas que estão aqui, mas ela é corrida para mim também. Mas ter ou não tempo é uma questão de
prioridade. Organizar suas finanças e se relacionar com o dinheiro do jeito certo deve ser uma prioridade na sua vida, porque impacta todas as áreas da sua vida. Impacta o seu trabalho, a sua família, seus relacionamentos, sua saúde física, emocional e espiritual. Inclusive, eu já vi muitos casamentos se acabarem por causa de problemas financeiros. E eu sei que você também já viu muitas histórias como essa. Finanças é uma prioridade na vida de qualquer pessoa. Quando a gente fala que não teve tempo para fazer alguma coisa, na verdade, a gente está dizendo que isso não é uma prioridade pra gente, que tem outras coisas mais importantes. Lembra da história do cego de Jericó, que eu contei lá na aula 2? Ele tinha certeza do que ele queria ver. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas priorizou voltar a enxergar, porque aquilo era o mais importante para ele. E por isso eu tô te dando parabéns! Você está priorizando uma coisa que precisa ser priorizada. A sua vida, o seu futuro, os seus sonhos e a sua aposentadoria. Diferente de muita gente. Inclusive, Albert Einstein já tinha entendido isso no século passado, quando ele disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E agora eu quero te mostrar a história de pessoas comuns que até pouco tempo atrás estavam angustiadas, aflitas, ansiosas e seguiram esse plano que eu vou te apresentar nessa aula, o plano completo, e mudaram completamente suas vidas financeiras. O meu sonho era ter a minha casa, mas só que o tempo todo eu não tinha dinheiro guardado, nem para dar a entrada. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi um apartamento que dava para eu financiar pela minha renda 100%. Eu fiquei numa situação que eu estava pagando apartamento, ele vazio, eu não tinha dinheiro para comprar um móvel, eu não tinha dinheiro para colocar assim, marcar um dia no salão, sabe? Eu não tinha dinheiro para ir num restaurante no final de semana ou ir no cinema, nada. E a dívida era por 30 anos. Não tinha nem armário dentro do apartamento. E eu não tinha. Ora, se eu estava pagando todo esse valor por 30 anos eu não ia ter dinheiro para comprar esses móveis. Por 30 anos eu não ia viver nada disso. Dizia, gente, eu não ganho tão pouco, eu não ganho milhões, mas eu não ganho tão pouco. Por que que eu estava tão perdida? Era muito difícil para mim, por exemplo, eu não estar num apartamento próprio, né? Era muito difícil para mim não estar de carro, por exemplo. E aquilo, mas só que isso era muito inconsciente, tá, Raquel? Isso era muito inconsciente. Então, o que que eu fazia? Aí eu gastava tudo, eu achava assim, não vou ter problema, vou pagar, porque eu não, a gente tem uma certa estabilidade, porque eu sou concursada, né? E aquilo foi crescendo, entendeu? Foi crescendo nos empréstimos, no cartão, muitas coisas. Quando eu vi, eu disse, não, quando na mentoria eu apurei, né? Era 20 mil de cartão de crédito. Inclusive, é bom citar que eu já tinha começado outros cursos, sabe? Essa coisa de ir só para planilha e tudo, eu não andava. Lembra que eu falei? Eu me sentia amarrada no escuro, só planilha não resolvia. Então, quando eu vi o jeito que tu trabalhavas, eu disse, não, eu acho que é esse caminho aqui, desse jeito aqui que funciona para mim. Eu tinha meu ganho, eu não me sentia usufruindo do meu ganho. Né? Hoje eu estou no ponto que eu consigo usufruir, né? Eu entendo que eu estou colocando o dinheiro no lugar mais certo, que me deixa mais equilibrada. Todo mês eu consigo fazer sobrar entre 10% e 15%. Se eu quisesse comprar esse mesmo apartamento hoje, eu teria esse dinheiro para comprar esse apartamento à vista. Mas, assim, eu lembrei muito de ti, assim, quando eu cheguei nesse montante aplicado, eu disse, gente, olha, se eu quisesse, eu comprava aquele mesmo apartamento, só que agora à vista. Eu vivia no vermelho, hoje as minhas contas todas estão azul, tão bacana. Consigo ter um dinheiro para me viajar, eu viajo todo final de ano. Outra coisa muito importante, eu consigo dormir. Antes eu não conseguia dormir. Eu consigo viver, mas eu não conseguia viver. Eu vou abrir mais 2 empresas esse ano, já estamos articulando isso,
né? Estamos comprando maquinário para a empresa que estava no vermelho, com certeza. Comprando empilhadeira, comprando caminhão. E nessa aula de hoje eu vou te apresentar o plano completo para você alcançar a prosperidade, para você viver a lei dos 4 dinheiros, ter dinheiro para pagar a sua conta, realizar os seus sonhos, investir na sua aposentadoria e transbordar na vida das pessoas. Para você chegar na lei dos 4 dinheiros, você tem que viver o método dos 3 S. Se desenvolver em relacionamento com o dinheiro no nível estratégico, emocional e espiritual. E seguir a jornada dos 7 passos completa, aonde centenas de pessoas já alcançaram a prosperidade, estão vivendo a lei dos 4 dinheiros e está sobrando dinheiro no final do mês. Vamos entender quais são esses passos que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro, diagnóstico. Nós vamos entender como você toma decisões financeiras. Segundo, que vimos ontem, transparência. Terceiro, adequação. Quarto, fazer dinheiro. Quinto, modelo mental financeiro. Sexto, princípios milenares bíblicos. E sétimo, envio. Diagnóstico. O primeiro passo para você construir a sua prosperidade e viver a lei dos 4 dinheiros é entender como você toma decisões financeiras. É isso mesmo. A primeira coisa que você tem que entender, quais são os gatilhos mentais que são acionados para você tomar as decisões financeiras que você toma aí todos os dias. E eu quero te informar que 80% das decisões que você toma ali, rotineira, no seu dia a dia, vem de gatilhos do seu inconsciente. O que você pensa sobre o dinheiro foi formado na sua integridade, na sua infância, com tudo que você viu, ouviu e viveu sobre o dinheiro. Eu não sei se seus pais ou a pessoa que te criou, como eles se relacionavam com o dinheiro. Eu não sei se eram pessoas organizadas financeiramente, eu não sei se eram pessoas que tinham uma mentalidade de escassez, eu não sei se eram pessoas que tinham dívidas, eu não sei se eram pessoas que sabiam multiplicar o dinheiro, eu não sei o que você ouviu, eu não sei se você ouviu, menino, dinheiro não dá em árvore, menino, você tá achando que você é filho de rico? Menina, você tá achando o quê? Para eu trazer dinheiro para casa, eu tenho que trabalhar duro, você acha que é fácil? Eu não sei o que você ouviu, vai lavar a mão, dinheiro é sujo, traz doença. Eu não sei o que você ouviu, mas para você tomar decisões financeiras, tudo isso está no seu subconsciente. Então não é apenas o que você ouviu na infância, mas também as experiências que você tem passado na sua vida. Se você tem aí mais de 40 anos, você deve lembrar da época da hiperinflação. Como era difícil o Brasil naquela época. Quando você ia comprar uma coisa, já tinha aumentado o valor. E com o confisco da poupança no governo Collor, hoje as pessoas que têm aí mais de 40, 45, 50 anos têm muita dificuldade em investir o dinheiro no mercado financeiro. Elas preferem comprar imóveis e alugar o imóvel. Não estou dizendo que é um método ruim de você multiplicar o dinheiro, mas pela experiência é assim que decidiram. As pessoas também, aí, né, com mais de 40, 45 anos, elas entendem que elas devem se manter no mesmo trabalho para o resto da vida, porque é algo seguro. A segurança é um valor muito mais importante do que a liberdade. Por quê? Por toda a experiência que viveu num Brasil de economias de sobe e desce. Dentro do diagnóstico financeiro, além da gente entender como você se relaciona com o dinheiro, a gente também tem que entender como você faz dinheiro. Ou seja, por que você trabalha naquilo que você trabalha? Vários alunos meus de mentoria, quando eu chego a essa pergunta, por que você trabalha com o que você trabalha? E um me respondeu, meu avô era militar, meu pai era militar, e quando chegou a minha idade de 18 anos, eu virei militar. E eu falei, você gosta de ser militar? Ele falou, é bom, tem um salário fixo. Essa não era a resposta. A uma outra aluna, eu falei, por que você fez enfermagem? Ela falou, porque eu fiz vestibular. E depois que eu vi a pontuação, eu escolhi o curso que dava. Então, como é que ela toma decisões
da forma que ela faz dinheiro. Muitas pessoas não querem saber de empreender. Uma outra aluna de mentoria falou: eu jamais vou empreender. E eu falei: por quê? Ela falou: porque meus pais tinham uma loja quando eu era criança. E nós passamos mais de 10 anos sem poder viajar, sem poder passear, porque meu pai e minha mãe não podiam deixar a loja na mão de ninguém. Ora, eu tenho vários empreendimentos e não estou lá presente em todo momento. Então, o diagnóstico financeiro é para entender quais são os gatilhos que levam você a tomar as decisões financeiras que você vem tomando na sua vida. Eu tinha um outro aluno de mentoria que ele tinha mais de 15 pares de tênis. E eu perguntei: você é atleta? Ele falou: não, é porque eu gosto de tênis. Eu falei: mas por que você gosta tanto de tênis? E lá pela 4ª, 5ª aula da mentoria, ele falou: eu sou o último de 10 irmãos. Eu passei a vida inteira tendo só tênis dos outros irmãos. Quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comprei o primeiro tênis que não tinha sido de ninguém. Eu falei: ótimo, maravilha, agora você entendeu. Precisa ter 15 pares de tênis? Já fizemos as pazes com essa história? Vamos ter mais sabedoria no gasto desse dinheiro e poder realizar outros sonhos e multiplicar esse dinheiro? Então, o diagnóstico é saber quais são os gatilhos que são acionados quando você vai se relacionar com o dinheiro. E qual a importância disso? Porque nós precisamos reconhecer qual é esse sistema, quais são esses gatilhos e desarmar esses gatilhos, como o meu aluno que comprava tênis sem parar. Por quê? Porque o dinheiro não resolve esses problemas. Primeiro passo para você viver a lei dos 4 dinheiros é o diagnóstico da sua vida financeira, que consiste em entender, primeiro, quais foram as crenças, quais foram as informações colocadas na sua mente sobre o dinheiro na infância. Segundo, o que as experiências de vida e com as pessoas que você foi convivendo ao longo da sua juventude, da sua vida adulta, o que lhe trouxeram de informações sobre o dinheiro. E terceiro, o que tudo isso montou um sistema de decisões financeiras que a gente precisa desativar e desarmar algum desses sistemas, porque estão dando gatilhos errados na hora que você toma decisão financeira. Portanto, esse é o primeiro passo para a gente caminhar para viver a lei dos 4 dinheiros. O segundo passo nós vimos na aula 2, que é a transparência. Se eu não sei com clareza onde eu estou, como é que eu vou traçar metas para aonde eu quero chegar? Se você não tem clareza, se você não tem transparência de quanto você ganha, nem de quanto você gasta, como você vai tomar decisões financeiras? E qual é o maior risco em não ter a clareza dos seus números? É viver num padrão de vida incoerente àquilo que você ganha. E a consequência disso é o quê? Endividamento, insônia, confusão nas suas contas, brigas, deixar de realizar os sonhos. Tudo isso porque não há organização. Sem organização, não há multiplicação. E quem não sabe administrar o pouco, não é no muito que vai saber. Isso tudo nós vimos ontem. E como eu consigo ter transparência nos meus ganhos e nos meus gastos? Eu quero te mostrar a planilha de gastos que os meus alunos de mentoria recebem. E ali sim, com a planilha de gasto e toda a metodologia dos 3 Es, estratégico, emocional e espiritual, a planilha se torna uma ferramenta para alcançar a prosperidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha. Vamos lá, vamos olhar essa planilha de gasto. Você pode ver aqui, vamos pegar o mês de janeiro. Aqui no mês de janeiro você consegue ver que tem 2 colunas. A coluna de gastos e a coluna de metas. A coluna de gastos nada mais é do que o segundo passo, a transparência. Aqui você vai colocar todos os seus gastos. Vamos lá, vamos começar antes dos gastos, vamos ver a receita. Aqui tem uma família que tem um ganho mensal de R$10.000. Então olha lá, o salário do primeiro cônjuge, R$5.500. O salário do segundo cônjuge,
R$ 3.000. Eles fazem também uma renda extra, fazendo bolos, doces para fora, que tem uma renda de R$ 1.000. E o aluguel de um imóvel por R$ 500. Aqui eles estão com clareza de quanto eles ganham. Raquel, todo mês eles ganham 10 mil? Não, porque o salário 1 é realmente de um servidor público, mas o salário 2 é de uma pessoa que ganha comissão. Então tem mês que pode ser 3 e tem mês que pode ser mais ou menos, mas precisa colocar naquele mês quanto que a pessoa ganhou. Da mesma forma, a renda extra. O aluguel não se mantém igual, pelo menos pelo prazo de 12 meses. Então a receita é de R$ 10.000. Então como que começa a transparência? Começa aqui com o preenchimento dos gastos. Então olha aqui, vamos olhar aqui rapidamente. De supermercado essa família gastou 1.200, de feira 120, de padaria 80, de refeição fora de casa 350 e de iFood 380. E assim por diante. Essa planilha consiste aqui, ó, no item alimentação, no item moradia, no item educação, no item pet, saúde, transporte, pessoais, entretenimento, serviços financeiros e investimento. Então aqui na coluna gastos, lembrando, gente, essa família tem uma renda de 10 mil. A primeira coisa, gastos, transparência. Quanto que essa família gastou no mês de janeiro? Nós vamos vir até o final da planilha e a gente vai ver que esta família gastou R$ 13.202. Como diz o meu filho, deu ruim. A conta não fechou. Eles ficaram devedores R$ 3.200. Então, para isso aqui que serve a transparência, para a gente saber exatamente aonde vai o seu dinheiro. Se você não tem essa transparência, você não consegue entender para onde está indo o seu dinheiro. O terceiro passo, nós vimos também na aula 2, que é a adequação. De nada adianta gastar e anotar os gastos, gastar e anotar os gastos, se você não souber o quanto você pode gastar em cada item da sua vida. É adequar realmente os seus gastos ao quanto você ganha e viver no padrão de vida adequado aos seus ganhos. Então vamos dar uma olhadinha aqui como na prática os meus alunos de mentoria fazem a adequação dos seus gastos. Dê uma olhadinha aqui na planilha novamente. Olha só, como eu expliquei, a coluna gastos é a coluna do passo 2, transparência. Mas adianta só anotar os gastos? De forma alguma, se eu não colocar as metas de gastos. Então, olha só, a família tem uma renda de R$ 10.000. Na coluna meta, eu vou colocar o quanto eu preciso e o quanto eu posso gastar em cada item para que a conta feche. Então, colocamos aqui, ó, a meta de cada item e vamos observar o que aconteceu. Olha aqui, a família fechou os gastos em R$ 9.733. Vamos entender como que funcionou? Vamos voltar lá para o primeiro item da planilha. Lembrando, a renda é de 10 mil. Então, colocamos a meta. Quanto que eles gastaram de supermercado? 1.200. A meta, portanto, para o próximo mês será de 1.000. E a feira foi 120. Quanto eles colocaram de meta? 80. E a padaria foi 80. Quanto eles colocaram de meta? 40. E quanto foi a refeição fora de casa? 350. A meta foi 80. E a iFood? 380. A meta foi 100. O que eles vão fazer aqui para o próximo mês? Eles começam a colocar as metas. 1.000, 80, 40, 80 e 100. Começou o mês. Fui no supermercado a primeira semana. Quanto que eu gastei? R$300. Quanto é que sobrou para o meu supermercado até o final do mês? 700. Quanto que foi a minha meta de feira? 80?
Já fui lá e já gastei 50. Quanto tem até o final do mês? 30. E assim por diante. iFood, coloquei uma meta de 100. Logo no primeiro final de semana eu já estouro 120. Quanto que eu tenho? Já passei da minha meta, estou devedor de 20. Portanto, vou ter que compensar nos outros itens. Qual é o nome disso? Adequação. Você precisa adequar os seus gastos àquilo que você ganha. Por isso que a planilha é feita com 2 colunas de gastos e de metas. E você deve estar pensando, não é fácil fazer essa adequação, mas essa adequação ela é necessária e momentânea. Por quê? Porque você precisa transitar em alguns ciclos da sua vida para você chegar na prosperidade. Vamos entender um pouquinho melhor. Após colocar ali todos os seus gastos na planilha e metas concretas das quais vão caber dentro daquilo que você ganha, você precisa entender em qual fase você está da vida financeira. Se você lançou tudo ali e mesmo assim a conta não está fechando, é porque você está no primeiro ciclo, no ciclo do endividamento. E aqui, mais do que nunca, você vai precisar ou cortar gastos, ou reduzir gastos, ou negociar gastos. A conta precisa fechar. Se você colocou lá todos os seus gastos na planilha, colocou as metas, a conta fechou, mas não sobrou nada, é porque você está no ciclo da sobrevivência. E eu digo, esse é o ciclo mais arriscado de você estar. Sabe por quê? Porque você consegue ir levando a vida mês após mês, ano após ano, porque na verdade você está num certo conforto. Não está sobrando, mas também não está faltando. Qual o grande perigo de você ficar neste ciclo? É que eu te faço uma pergunta. Como vai ser a sua velhice? Como vai ser a sua aposentadoria? Como é chegar no final da vida e falar: eu não realizei meus sonhos, eu não conheci aqueles lugares, eu não pude viver algumas experiências. Sabe por quê? Porque você não quis momentaneamente adequar os seus gastos àquilo que você ganha. Tudo isso para quê? Para você poder ir para o próximo ciclo, que é o da abundância. O que é ser abundante? É aquela pessoa que já está vivendo a lei dos 4 dinheiros. Já tem dinheiro para pagar as suas contas, ir realizando seus sonhos, investir no futuro e transbordar na vida de muita gente. Mas a maioria das pessoas falam assim para mim: nossa, eu não quero economizar, eu não quero cortar gasto, a vida é uma só, eu não sei o dia de amanhã. E se eu não estiver vivo amanhã? Deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas vão envelhecer. Morrer antes da velhice é a exceção, não é a regra. Então, se você não se preparar financeiramente para todas as fases da vida, em algum momento você pode passar apuros financeiros. Por isso eu digo para você, está na hora de você desenvolver sabedoria financeira e parar de agir como tolo. Lembra na primeira aula, quando eu falei dos princípios que regem uma vida financeira próspera? Pois é, lá no princípio da administração está: o sábio tem na sua casa azeite armazenado, mas o tolo consome tudo e depois irá passar necessidade. A sua tolice pode custar muito caro. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aí falando: eu não sei, talvez, acho que não tem mais nada para eu cortar de gastos. Olha só, o que você precisa entender? Hoje, o que você vive hoje, nada mais é do que você semeou há 10 anos atrás. O que você de 10 anos atrás entregou para você de hoje? É isso que você está colhendo. Se você tivesse tomado melhores decisões financeiras na última década, a sua vida financeira hoje estaria bem diferente. Por isso eu te falo, pergunte para uma pessoa que pode te dar um ótimo conselho. Pergunte para você
de daqui a 10 anos, o que ele quer que te entregue? Faça uma pergunta. Sabe o que ele vai te responder? Se organize financeiramente, faça uma reserva de emergência, desfrute da vida, mas não esqueça de mim, porque eu daqui 10 anos eu vou estar mais velho, eu vou estar mais cansado e provavelmente eu vou precisar de uma reserva financeira. E esse é o momento. Sabe por quê? Olha esse gráfico aqui. Hoje, talvez você viva num estado de sobrevivência. Eu não sei se o dinheiro que você recebe, você paga todas as suas contas e ainda não sobra para pagar ainda as dívidas que você tem. Ou se você paga todas as suas contas, mas não sobra dinheiro para realizar os sonhos, para investir no futuro. Eu não sei a sua exata situação, mas eu quero te dizer que esse estado de sobrevivência, ele não é estático. Eu não sei se você está aí nessa sobrevivência, empurrando com a barriga por meses ou anos, mas eu quero dizer, nada nesse mundo é estático. Tudo está em movimento a todo tempo. E se você está na sobrevivência e você está me ouvindo, hoje é o dia de você tomar uma atitude. E nessa atitude você tem 2 caminhos, a omissão ou a ação. Se você está entendendo a profundidade de tudo que eu estou dizendo para você, a ação que você deve tomar é caminhar para a prosperidade, que é a lei dos 4 dinheiros, através dos 7 passos que eu estou te mostrando nessa aula. Mas, se você ouvir tudo isso que eu estou falando e mantiver num estado de contemplação, não quer dizer que você vai continuar do jeito que você está. Havendo um imprevisto na sua vida, imprevistos acontecem na vida de qualquer pessoa, mudanças econômicas, doenças ou qualquer outra coisa, você pode sair do estado de sobrevivência para o estado de superendividamento. E daí vai ficar bem mais difícil solucionar a sua vida financeira. Lembra na primeira aula que eu contei a história do povo hebreu? O povo hebreu, ele era escravo no Egito. E lá veio Moisés e libertou eles de escravo. Eles tinham uma promessa, a promessa de viver na terra da prosperidade, Canaã. Mas para isso eles tinham que atravessar um deserto. O deserto era prova de fogo. E o que aconteceu? Durante o deserto, eles tiveram a oportunidade de libertar a mente dele de escravos, para então conquistar a prosperidade. Mas ali eles decidiram ficar olhando para trás, ficar olhando o que eles estavam perdendo, ao invés de se preparar para o que eles iam ganhar. Eles ficaram reclamando e murmurando, e se mantiveram como escravos e morreram como escravos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você se mantiver na sobrevivência, algo que você talvez olhe para as pessoas às quais você convive e fala, mas está todo mundo assim. Algo pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum e estatisticamente no Brasil, nós temos muitas pessoas, chegando aí a 78% de pessoas com endividamento, e você viu isso na aula 1. Muito embora seja comum, não é normal. Não é normal para você que está aqui para alcançar a sua prosperidade. Então, se você está no estado de sobrevivência e continuar se omitindo e não quiser caminhar esses 7 passos, você não vai se manter assim. Você vai se manter escravo e numa situação pior. Como assim pior? No Egito eles eram escravos, mas lá eles tinham casa, alimentação. Agora eles estavam no deserto. Então, a situação deles piorou. Mas se você entender que você não é mais escravo e que a prosperidade precisa ser conquistada, está na hora de você tomar uma ação. Está na hora de você deixar de ser tolo e adquirir sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Mas Raquel, tudo isso é muito difícil. Deixa eu te falar, difícil é a sua missão e você cair por um estado pior do que você está. E eu sei que você deve estar pensando aí, nossa, então o que eu preciso agora é dessa planilha de gastos para poder anotar os meus gastos, colocar uma meta e começar a agir. Ótimo!
Isso é uma ferramenta. Lembra que eu te falei na aula 1? Que a planilha é apenas uma ferramenta. Lembra que eu te disse? Se eu sair agora dessa gravação e passar por aquela porta e topar com o meu dedão na porta e quebrar o meu dedo, eu vou para o hospital. Quando eu chegar no hospital, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Um raio-x do meu pé. Com raio-x vai ficar o quê? Comprovado que eu quebrei o dedo do meu pé. O raio-x é suficiente para colar o meu osso? Não. O raio-x vai constatar. A planilha de gasto, ela vai constatar o quanto você ganha, o quanto você gasta e quais são as metas para você então se adequar. Agora, só isso é suficiente? Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já notou gastos? Quantas metas você colocou para você? Em todas as áreas da vida, não só na financeira, e nunca conseguiu cumprir. Sabe por quê? Porque você não estava diante do mecanismo único. O mecanismo único que é se relacionar com o dinheiro no nível estratégico, no nível emocional e no nível espiritual. A planilha é uma ferramenta usada dentro do método dos 3 S, estratégico, emocional e espiritual. Por isso nós estamos aqui para ver os 7 passos. Por isso nós estamos aqui para você hoje tomar uma posição e entender que você precisa sair dessa sobrevivência, você precisa sair desse lugar de escravo, porque escravo nada conquista, escravo só recebe ordens, escravo coloca a sua vida, as suas decisões na mão do outro, na mão das circunstâncias. Então você vai cair para um superendividamento ou cair por uma situação que vai chegar no final da vida. Às vezes você não entra num superendividamento, mas você chega no final da vida e a sua aposentadoria não é suficiente. E você vai precisar de um filho para pagar o seu plano de saúde, você vai precisar de um parente para ajudar a cuidar de você, porque ela não é suficiente. Mas hoje chegou o tempo, chegou o basta de sair da situação de escravo para a situação de livre. Porque escravo não tem ação, escravo não conquista e prosperidade é conquistada. Porque muito embora Canaã fosse a terra prometida e a terra da prosperidade, eles tiveram que conquistar. Canaã era a terra de gigantes e eles tiveram que conquistar a terra que estava prometida. E a prosperidade, ela é prometida para nós, porque nós fomos criados por um Deus abundante e próspero. E nós vivemos numa terra e num planeta abundante e próspero. E lembre-se, nada é estático. Todo ano nós temos 4 estações. As árvores crescem, as folhas caem, folhas novas nascem. O mundo não para de girar. Crises vêm, crises vão, dólar sobe, dólar desce, planos econômicos mudam, circunstâncias no seu trabalho mudam, nada é estático. Então não se engane achando que viver na sobrevivência dará certo, porque não dará. E por qual razão você precisa seguir esses passos que eu disse até agora, para eu ir para o próximo passo, que é fazer dinheiro? Talvez você tenha que fazer dinheiro de modo urgente, porque a conta não está fechando mesmo. Você tentou se adequar e mesmo assim a conta não fechou. Ou você está dizendo aí, não, se eu cortar os gastos, a conta fecha e eu não preciso fazer mais nada. Mas não é para isso que você foi chamado. Apenas cortar gastos vai impedir você de empobrecer, mas não vai levar você à prosperidade. Lembra na aula 1, princípio da aliança? Você tem dons, talentos e habilidades e precisa desenvolvê-lo. Agora, até para cumprir o princípio da aliança, o que você precisa? Você precisa adequar os seus gastos ao que você ganha. Sabe por quê? Você sabe o quanto você gasta de energia para pagar as contas. O quanto você sai para trabalhar, sai para levantar dinheiro, sai para fazer dinheiro para pagar conta, para pagar boleto, para pagar conta. Olha o quanto o seu padrão de vida consome a sua energia. Sua atenção está sempre em ganhar para pagar, ganhar para pagar, ganhar para pagar. E cadê a energia
para você olhar oportunidades, para você se reinventar, para você ser mais criativo e ousado. Não sobra. Então a adequação é mais do que necessária para a gente ir para o quarto passo, que é fazer dinheiro. O quarto passo, nós também dissemos na aula passada, que é fazer dinheiro. E eu sei que você ficou pensando aí, como é que eu vou fazer mais dinheiro? Eu não sei fazer nada. E eu te falei da história, né? Da botija de azeite, quando aquela viúva estava toda endividada e os credores foram lá cobrar e queriam levar os filhos dela como escrava. O profeta Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ela solucionou o problema de dívida dela com aquilo que ela tinha. É o que eu quero dizer para você. Você vai solucionar a sua vida financeira com aquilo que você tem. Lembra do princípio da aliança? Todos nós recebemos habilidades e talentos. Mas você fala: eu trabalho tanto, eu fico tão cansada, eu fico tão exausta. Provavelmente você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Quando eu estava lá no meu serviço público, muito embora meu salário fosse excelente, maior do que a média aí da população brasileira, mas eu gastava tudo por uma compensação de dor emocional, de frustração, de não estar desenvolvendo aquilo que era o meu chamado. Porque, acredite, por mais que o salário fosse bom, eu estava desenvolvendo uma tarefa que não era a minha melhor habilidade. Então, meu gasto de energia ali era muito alto, muito maior do que está aqui, ensinando você as 4 leis do dinheiro. E talvez, ao escutar tudo isso que eu estou te falando, você se sinta perdido. Você tem entusiasmo, você tem força de vontade, você acredita, você até sabe que você pode chegar lá. Mas quando você tem que dar o próximo passo, os próximos passos, você se sente perdido e sozinho. Sabe por quê? Eu já me senti assim. Por quê? Porque o dinheiro que eu não faço é pelo conhecimento que eu não tenho. Mas chegou o lugar certo. Chegou o lugar certo. Eu sempre digo: quem eu preciso ser para ter a vida que eu desejo, o quanto eu preciso me desenvolver em estratégias, em emocional e no espiritual para poder atingir a prosperidade. Porque a prosperidade é algo que é conquistado. A prosperidade é algo que é derramado naqueles que são aprovados. E possivelmente você se sente perdido, não sabendo dar o próximo passo, porque lhe falta o quê? O conhecimento estratégico, emocional e espiritual em relação ao dinheiro. Por quê? Porque nunca lhe foi ensinado. Só por isso. Ah, Raquel, eu só preciso cortar gastos para fazer sobrar dinheiro. Eu não preciso fazer mais dinheiro, não. Se eu cortar alguns gastos, eu até consigo me adequar e chegar lá na lei dos 4 dinheiros. Ah, e você acha que você recebeu habilidades, dons e talentos para viver apenas cortando gastos? Alguém consegue viver de dieta a vida inteira? Não caia nessa ilusão. Todo mundo quer desfrutar do melhor dessa vida. Se você observar na natureza, ou uma árvore frutífera dá fruto, ou ela morre. Aquilo que não tem utilidade na natureza é cortado fora do ecossistema. Saia desse lugar, saia dessa mentalidade de escassez, saia desse lugar achando que apenas cortando gastos você vai chegar. Sabe por quê? Pode chegar um momento na sua vida que você não tem mais aonde cortar gastos e você não se preparou estrategicamente, emocionalmente e espiritualmente para cumprir os princípios e fazer mais dinheiro, em desenvolver as suas habilidades. Lembre-se, árvore frutífera ou dá fruto ou é cortado fora. Lembre-se da parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 entregou 10. O que recebeu 2 entregou 4.
E o que tinha só um? Resolveu só cortar gastos e enterrou. Multiplicar não é uma opção, é o cumprimento de um princípio. Por quê? Se você não multiplica, se você não cresce estrategicamente, emocionalmente e espiritualmente, em relação à sua vida financeira, até o que você tem lhe será tirado. Então, a ideia de que apenas cortar gastos resolve a sua vida financeira, você está preso num medo que está te paralisando e te controlando. E essa não é a vida da qual você foi criado e chamado. Raquel, não tem como fazer dinheiro sem ter dinheiro. Aí que você se engana. Por quê? Você está pensando apenas na parte estratégica. Dinheiro é semente. E você precisa adquirir a semente para poder então plantar, cuidar para essa semente virar uma árvore e dessa árvore você pegar os frutos e a sombra. E essa semente é o conhecimento. O conhecimento em relação ao dinheiro no nível estratégico, emocional e espiritual. Eu quero te dizer uma coisa, de uma forma profunda. E eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero te contar uma história. A história da rainha Esther. Talvez você já até conheça, mas nunca pensou por esse ponto de vista. Esther, aos olhos humanos, era uma improvável. Ela era judia, órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu tio. Na vida de Esther estava determinado que ela seria a rainha da Pérsia. Mas quando você olha para uma menina órfã, judia, vivendo na Pérsia, como ela vai se tornar uma rainha? Ela trouxe à existência aquilo que foi determinado na vida dela. Ela começou com o seu comportamento estratégico, emocional e espiritual, trazer à existência o que foi determinado para a vida dela. Muitos de nós temos a mania de falar essa frase: tudo vai acontecer na minha vida no tempo que Deus determinar. Deixa eu te falar uma coisa, a eternidade não tem tempo. A eternidade existe. E tudo que foi determinado na sua vida foi determinado na eternidade. O que você precisa é trazer à existência isso. E como eu trago à existência? Quando você recebe as estratégias certas, quando você cura suas emoções e quando você cumpre os princípios. Portanto, Esther era órfã. E num dado momento, o rei da Pérsia decidiu fazer um concurso de beleza para escolher a nova rainha. O seu tio, que era um excelente mentor, inscreveu a sua sobrinha neste concurso. Mas Esther, ela estava preparada emocionalmente. Esther, mesmo sendo órfã, ela não era doente das suas emoções, ela não murmurava, ela não reclamava, ela não era rebelde. Então, ela se inscreveu e foi até esse concurso. Lá, ela ganhou a atenção e a simpatia do eunuco, o que organizava todas as mulheres. E ele ajudou muito ela nesse concurso. Ela foi escolhida a rainha. Ela foi escolhida pelo rei e se tornou rainha. E aí, acabou a história dela? Não, porque ela ainda tinha um propósito para isso. Em um dado momento, ela descobriu que havia um plano do general para matar o seu tio e todos os judeus. E ela precisava contar isso para o rei. Então, o que ela fez? O que uma mulher sábia precisa fazer: gerar. Agora eu quero falar um pouquinho com as mulheres que estão aqui me assistindo. Mulheres, qual é a principal característica nossa? É a nossa capacidade de gerar vida. Nós geramos vida no nosso útero, mas a gente não gera só vida. Nós somos a essência para gerar. Nós geramos soluções, estratégia, nós geramos ideias. E a Esther, porque ela estava alinhada emocionalmente e espiritualmente, o alinhamento estratégico veio. Quando ela soube que ia acontecer tudo isso, o que ela fez? Ela convocou todo o povo judeu para orar e jejuar durante 3 dias, para que a estratégia certa viesse para ela.
E foi isso que aconteceu. Ela recebeu a estratégia certa, ela conversou com o rei e o povo judeu foi liberto de um massacre. Esther, aos olhos humanos, era uma improvável, mas ela tinha sim algo destinado para ela, como eu tenho e você tem. O que a gente precisa? A gente só precisa trazer à existência isso. E como eu trago à existência? Me desenvolvendo nas minhas emoções, no cumprimento dos princípios, e as estratégias certas vêm. Pare de achar que fazer dinheiro é algo apenas material. Ele é muito mais emocional e espiritual que você possa imaginar. Por isso eu digo, quem você precisa ser para ter a vida que deseja, o que você precisa se tornar para trazer à existência tudo aquilo que foi determinado na eternidade para a sua vida. E infelizmente, gente, muitas pessoas não vão viver aquilo que foi determinado para a vida delas. Porque Deus não é bom? Não, porque elas não acessaram, através do conhecimento, do desenvolvimento, aquilo que era para a vida delas. Portanto, o quarto passo é fazer dinheiro. Já vimos que eu preciso do diagnóstico, da transparência, da adequação, fazer dinheiro, mas eu também preciso solucionar algo muito importante. Quinto passo, modelo mental financeiro. Todos nós temos um modelo mental, ou de escassez ou de abundância. Como eu já falei, o modelo mental ele é formado principalmente na sua infância, com o que você viu, ouviu e viveu, pelos seus pais ou pela pessoa que te criou. Eu não sei se você viu os seus pais prosperando, tendo uma vida financeira organizada, ou talvez endividados, sempre enrolado com dinheiro. Aquilo contribuiu muito para formar o seu modelo mental financeiro. Eu tinha um modelo mental de escassez, porque eu sempre ouvi na minha infância, quando eu falava assim, papai, vamos viajar para aquele lugar? Pai, por que você não compra aquele carro? Meu pai dizia assim para mim, com muito amor, mas ele dizia, filha, isso é coisa de gente rica, não é pra gente. Então eu entendia que aquilo não era para mim, que pessoas ricas e prósperas eram diferentes de mim. E eu entendia que tudo que eu ia conseguir na minha vida era por duas formas. Primeiro, lutando muito e depois economizando. Apenas economizando que eu ia conseguir construir as coisas. E eu também achava que pessoas, para ter uma vida próspera e rica, elas deviam ter feito alguma coisa errada. Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo, eu já tinha em torno aí dos meus 22 anos, eu estava no evento e naquele momento chegou uma mulher que chamou muito minha atenção. Ela desceu num carrão importado e naquela época o Brasil não tinha tantas pessoas com carro importado. E logo quando ela desceu, eu olhei assim, eu falei, gente, eu conheço essa mulher de algum lugar. E aí me veio a memória. Quando eu era adolescente, eu participei de um acampamento de jovens e nesse acampamento tinha uma família com 5 irmãos. E essa família chamou muita atenção porque eles eram muito parecidos. Eles tinham um cabelo assim meio ruivo, meio loiro e eles eram muito parecidos. E aquela família tinha ido ao acampamento porque algumas pessoas fizeram uma doação para elas poderem participar. E aquilo chamou a minha atenção. Quando eu vi aquela mulher, eu relembrei, ela era uma daquelas crianças. E logo ela chegou no evento e começou a dizer da empresa que ela tinha montado e tudo o que tinha acontecido. Ela era já uns 10 anos mais velha do que eu. Naquele momento eu falei para minha amiga, gente, aquela moça há 10, 15 anos atrás era de uma família humilde, participou do acampamento porque alguém ofertou? Como hoje ela é uma grande empresária? Ah, aí tem boi na linha. Com certeza ela fez alguma coisa errada para chegar onde ela chegou. Mentalidade de escassez. Mas se eu fui curada, você também pode. Mas para você chegar nessa cura, nessa mudança de mentalidade, a gente precisa entender o que é um modelo mental de escassez e o que é um modelo mental de abundância. O modelo mental de escassez, a principal característica dele é o medo. O que move a pessoa que tem mentalidade de escassez é o sentimento do medo. Ela tem tanto medo de perder aquilo que ela já conquistou que ela não quer dar um passo a mais.
O que move essa pessoa para sair, para trabalhar, para estudar, para se organizar na vida financeira é o medo. É o medo de perder, é o medo de não ter, é o medo de passar necessidade, é o medo de faltar. O que move uma pessoa dessa a procurar se organizar financeiramente ou a trabalhar ou fazer alguma coisa é o medo. E o medo pode até levar você a ter uma vida financeira organizada, mas ele não é o melhor combustível. Na mentalidade de escassez, a pessoa é movida pelo medo de perder o que já tem ou pelo medo de passar necessidade. O modelo mental de escassez, a pessoa também quer apenas sobreviver. Aqui já tá bom, aqui já tá ótimo, vamos apenas cortar gastos, vamos apenas economizar, que tudo vai dar certo. Mas você já aprendeu no princípio da aliança, no princípio da administração, que nós fomos chamados para multiplicar. E quando não multiplicamos e apenas queremos cortar gastos e economizar, até aquilo que nós temos nos será tirado. A sobrevivência não é a regra para a sua vida. Isso é tão contaminado que eu lembro que há poucos anos atrás, o programa do Fantástico, que era aí assistido por todos os brasileiros, ele terminava assim: bom, gente, um bom domingo, uma boa semana e saúde é o que interessa. O resto a gente corre atrás. Não, isso é mentalidade de sobrevivência e de escassez. Interessa saúde, interessa um bom relacionamento, interessa as contas pagas, interessa a diversão, tudo interessa. Você já percebeu que muitas vezes, quando eu faço a pergunta, eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. Que tipo de saúde você quer ter? A pessoa fala 10. Ou alguém fala assim, não, eu quero ter saúde 6. Não tem problema não, se eu for diabético, se ter pressão alta, tá bom, saúde 6. A pessoa fala 10. E eu pergunto assim, de 0 a 10, que tipo de casamento você quer ter? A pessoa fala, não, eu quero 10. Não, casamento pode ser 6. A pessoa pode ser aí me trair, não me dar atenção. Tá bom, 6 pra mim, tá bom. Que tipo de filhos você quer? A pessoa fala 10. Não, pode ter um filho aí que não obedece, um filho que me abandona e não esquece. Tá bom, 6, nota 6 para filho. Mas quando eu falo, que tipo de vida financeira você quer? Você responde sobreviver? Eu quero só pagar minhas contas, ter uma vidinha ali, a gente vai cortando gastos. Por que você dá 10 para todas as áreas da sua vida e para a vida financeira você não dá? Porque você está movido por uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de sobrevivência que a gente precisa desarmar no seu cérebro. A mentalidade de escassez quer evitar sofrimento. E eu preciso aqui parar e te explicar uma coisa. Toda vez que eu falo, vamos nos organizar, vamos aí colocar os seus gastos, vamos colocar metas de gastos, vamos fazer dinheiro, vamos caminhar os 7 passos. Você fala, nossa, mas vai ser difícil, nossa, eu não sei se eu consigo, nossa, que dificuldade, que sofrimento. Nesse momento, eu preciso que você decida a entender o que é a palavra sofrimento. Sofrimento é algo que lhe traz uma tristeza profunda na vida, que é diferente de desconforto. Sofrimento é perder um ente querido. Sofrimento é receber um diagnóstico de uma doença incurável. Sofrimento é receber, às vezes, uma demissão inesperada. É ver a sua empresa e o seu negócio se desfazer como muitos passaram na pandemia. Isso é sofrimento. Mas se adequar a uma vida financeira momentânea, mas adequar os seus gastos momentaneamente aos seus ganhos, se desenvolver em conhecimento, em estratégias, em emocional, em espiritual, isso não é sofrimento, isso é um desconforto. Todo aprendizado, toda nova rotina gera desconforto e não sofrimento. Se você ficar falando para o seu cérebro que isso é um sofrimento, você não vai fazer. Sofrimento é algo que te traz uma tristeza profunda, não que gera um desconforto. Quando eu fui aprender a dirigir, nossa, eu achava aquilo dificílimo e era um desconforto. Eu não sabia se eu olhava para frente, se eu olhava no retrovisor, se eu trocava a marcha, se eu olhava o outro retrovisor.
era um desconforto, era um novo aprendizado. Mas aquilo foi virando rotina e hoje, para mim, dirigir é um prazer. Então, na mentalidade de escassez, tudo é um sofrimento. Mas não para você a partir de hoje. Porque você já entendeu que sofrimento é diferente de desconforto. Mas na mentalidade de escassez, tudo que é difícil, tudo é aquilo que vai gerar um desconforto, a pessoa entende como sofrimento. E aí, o cérebro fala o quê? Eu não quero, porque ninguém quer viver uma tristeza profunda. E no modelo mental de escassez, a pessoa quer ter. Por quê? O que é material está representando quem ela é. Não importa se ela vai comprar aquilo dividido em 10 vezes. O que ela quer é ter. Ela quer que aquele desejo dela seja satisfeito imediatamente, mesmo que aquilo faça uma confusão na vida financeira dela. Ela quer ter, ela não quer ser. Agora, o que é um modelo mental de abundância? Já no modelo mental de abundância, o desejo de ganhar é muito maior que o medo de perder. Eu gosto muito de comparar com a galinha dos ovos de ouro. Na mentalidade de escassez, você foi lá e pôs um ovo de ouro. Mas sabe o que você faz? Você abraça o ovo de ouro e não larga ele nunca mais. Você esquece que você foi a galinha que colocou aquele ovo de ouro. Na mentalidade de abundância, você sabe que você é a galinha do ovo de ouro. E você não precisa ficar agarrado naquele ovo. Na mentalidade de abundância, você quer construir algo. E você sabe que na construção de algo, você vai passar por um processo de aprendizado, um processo de desconforto e às vezes cometer alguns erros e ter algumas perdas. Mas o medo de perder é muito menor do que a vontade de ganhar e construir. Você não é movido pelo medo. Você é movido pelo desejo de se desenvolver e construir uma história de prosperidade. Na mentalidade de abundância, você não quer sobreviver. Não é tá bom aqui, paguei as contas e o negócio aí cortando gastos. Não, você quer viver. Você quer desfrutar do melhor dessa terra. Você está pronto para aprender, executar e desfrutar. Na mentalidade de abundância, você quer realizar. Existe como realizar sem passar por um processo de aprendizado? E um processo de aprendizado tem um desconforto? E desconforto não é sofrimento? Que traz uma tristeza profunda? Então a mentalidade de abundância, esses conceitos são claros na mente da pessoa e quando ela está diante de uma realidade, ela consegue identificar. E na mentalidade de abundância, a pessoa quer ser, ela não quer ter. Eu sempre digo, na mentalidade de escassez, você quer ter as coisas. Você quer ter a casa, você quer ter o apartamento, você quer ter tudo. Na mentalidade de abundância, você quer ser a pessoa que tem acesso a essas coisas. E eu posso dizer para você que em um dado momento eu entendi que eu tinha saído da mentalidade de escassez e já estava na mentalidade de abundância. Eu tenho vários desejos e um dos meus desejos era ter um carro de uma certa marca. Então, eu fui construindo quem eu estava me tornando, em conhecimento, em estratégica, em espiritual. O meu foco estava em quem eu estava me tornando. Quem eu estava me tornando teve como resultado o financeiro, porque aquilo que eu estava fazendo veio trazendo prosperidade para mim. E quando eu vi, eu já tinha o dinheiro suficiente para comprar aquele carro à vista. E você sabe que eu demorei mais de 3 meses para ir até a loja comprar o carro? Sabe por quê? Porque a mentalidade de abundância, você quer o acesso. Na hora certa você faz. A mentalidade de escassez quer ter a qualquer custo. Porque o ter está dizendo quem ela é. A mentalidade de abundância é o ser. Você precisa entender quem você precisa se tornar nos 3 S. Estratégico, emocional e espiritual. Porque isso vai lhe dar o acesso e o retorno da prosperidade. E aí você acessa quando você achar oportuno e conveniente. Mas sabe qual é o grande problema? É uma frase que eu sempre digo: eu não sei que eu não sei. O que te impede de chegar na prosperidade não é aquilo que você sabe que você precisa fazer.
Porque você não precisa vir para esse evento para descobrir que você não pode gastar mais do que ganha. Isso até uma criança pode te responder. Isso você sabe. Aqui eu te dou as estratégias certas para você conseguir não gastar mais do que ganha, então sobrar dinheiro. Mas o grande problema aqui te impede, porque eu sei que você tem força de vontade, você tem determinação, você tem sonhos, mas às vezes não sai do lugar. Sabe por quê? Porque muitas vezes que o que te impede, você nem sabe o que é. Porque você não sabe o que você não sabe. Talvez você nunca tinha imaginado que o dinheiro está em 3 níveis: estratégico, emocional e espiritual. Então, às vezes você nem sabe que você está preso numa mentalidade de escassez, numa mentalidade de escravo. E escravo não conquista prosperidade. E eu gosto muito dessa frase: o peixe não sabe que a água existe. Quando o peixe descobre que a água existe? Quando ele é retirado da água. Por quê? Ele nasceu na água, ele vive na água, ele nem sabe que aquilo é água. Quando que o peixe sabe que a água existe? Quando ele é retirado da água. E é isso que eu estou fazendo com você. Eu estou mostrando para você que talvez você está preso numa mentalidade de escassez, vivendo como escravo. E diante de tudo isso, o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Várias vezes na minha vida, eu me deparei em momentos que eu não sabia como agir. E eu sempre disse para mim, se você não enfrentar esse desafio agora, ele vai te limitar e você vai ficar parado nesse ciclo da sua vida, talvez para sempre. Se o seu desafio financeiro está te limitando, se tudo isso que você está ouvindo, você está começando a identificar que você é um peixe que estava dentro da água e não sabia que a água existia. Eu não sei o que você está percebendo aqui, mas se você não enfrentar esse desafio, seja uma falta de organização, seja uma mentalidade de escassez, seja não saber trazer a existência que foi determinado na sua vida, isso vai te limitar e você vai ficar parado neste ciclo. E pode ser que está faltando dinheiro exatamente por isso, porque você não está enfrentando esse desafio que está te limitando. E você está parado nesse ciclo da sobrevivência. O 6º passo do nosso plano completo da prosperidade: os princípios milenares. Eu não estou aqui para dizer todos os princípios, porque são mais de 30, mas eu quero te trazer os principais. Porque pode ser que você nem esteja errando na administração do seu dinheiro, pode ser que você até já tenha uma mentalidade de abundância, mas talvez você esteja empacado na sua vida financeira porque você está descumprindo princípios. E você está descumprindo princípios porque você nem conhece os princípios. E você vai falar para mim, Raquel, eu nem conheço. Pois é, conhecendo ou não conhecendo, os princípios agem na sua vida. Os princípios são regras estabelecidas por Deus para que nós possamos ter uma vida próspera e abundante em todas as áreas da vida. Existem princípios para o seu casamento, para criar filhos, para os seus negócios e para você organizar e construir a sua prosperidade. E às vezes, por desconhecer princípios, você não consegue avançar. Portanto, aqui eu quero te apresentar só alguns princípios. Alguns eu já disse nas aulas passadas. Princípio da administração. Quem não sabe administrar o pouco, não é no muito que será colocado. Então você está dizendo aqui, eu só vou conseguir fazer sobrar dinheiro se eu ganhar mais. Com o que eu ganho, eu não consigo. Não é isso que diz o princípio. Se você aplicar os 7 passos e se você desenvolver o seu relacionamento com o dinheiro no estratégico, emocional e espiritual, é um princípio. Você vai conseguir sim administrar o pouco. E aí você está aprovado para ser colocado no muito. Porque se você não consegue administrar o pouco, é porque você tem gatilhos e decisões para administrar aquilo. Quando você for para o muito, são os mesmos gatilhos que você vai usar. Não é quando que você vai ter mais dinheiro que vai vir de forma sobrenatural e você vai aprender. Princípio da administração. Princípio da aliança, já dissemos sobre ele. Primeiro, a aliança que Deus tem com você.
Ele te deu dons, talentos e habilidades. Ele determinou coisas para a sua vida. E não vai acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer quando você trouxer à existência tudo que foi determinado, porque a eternidade é atemporal. Você desenvolver suas habilidades e seus talentos, que eu já falei que você não precisa ser gênio, eu também não sou. É honrar a Deus, é obedecer a Deus, não é uma opção sua. Se você está aí travado por causa do medo, trabalhando em coisas que você nem gosta, comece a pensar que você está descumprindo um princípio. E pode ser por isso que esse dinheiro que você ganha não se multiplica, porque você está no lugar errado, omitindo o que foi dado na sua mão. O princípio da aliança também é com seu cônjuge. E eu já disse aqui, mulheres, a nós foi dado a capacidade de gerar vida, gerar soluções, gerar estratégia. O homem, ele é o provedor e o protetor do lar. A mulher é a grande estrategista. Juntos, eles constroem prosperidade. A mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Está na hora de deixarmos de ser tolas e ser sábias. E os homens estão na hora de ocupar os seus papéis de provedores e protetores e juntos construírem a prosperidade. Mas você deve estar dizendo assim: ai, mas meu marido não está aqui assistindo, mas ele não quer. Eu queria tanto participar de cursos, mas ele nunca quer. É você que tem que estar aqui mesmo, porque é você que vai gerar tudo isso dentro da sua casa. O primeiro a entender o caminho da prosperidade, ele traz isso para dentro da sua casa, ele traz a existência. E os outros da família vêm, e vêm mesmo. Eu tenho depoimentos e depoimentos de alunas que mudaram a sua mentalidade, mudaram o seu comportamento e depois os seus maridos vieram e participaram dos cursos, dos treinamentos, das mentorias e a família prosperou. Tola é você de achar que você precisa no primeiro momento ter o seu marido ali com você. É você que está sendo despertada, é com você que eu estou falando. Então você é a primeira a ser chamada na construção da prosperidade na sua casa, porque é você que gera o ambiente de prosperidade. Princípio da semeadura. Você precisa entender que dinheiro é uma semente. E se você não semear, não tem como colher. Então, se você ganha todo o seu salário, todo o seu dinheiro e gasta tudo, cadê a semente para plantar? Quando você pega uma fruta, você come o quê? O fruto. E ali estão as vitaminas, as fibras. E a semente foi feita para você plantar novamente. Portanto, tolo é aquele que consome tudo que ganha. Porque você precisa semear. Dinheiro é uma semente. Dinheiro é colocado na sua mão para multiplicar. E eu já disse aqui várias vezes que multiplicar não é uma opção, é um princípio. E não há como multiplicar sem organizar. Não há multiplicação sem organização. Princípio da mesa de conselheiros. Quantas vezes na vida eu e você erramos porque faltou um bom conselho? Eu lembro muito bem quando algumas pessoas disseram assim para mim: primeiro você estuda, passa no seu concurso, arruma um bom emprego e depois você tem filho, porque depois não dá para fazer mais nada. E eu acreditei nesse conselho tolo. E demorei 5 anos depois de casada para ter meu primeiro filho. E quando eu tive meu primeiro filho, 45 dias depois eu estava trabalhando, levando ele comigo e fazendo as coisas. Depois tive o segundo filho e fui construindo tudo. E aí o que aconteceu? Os anos foram passando, eu acabei tendo alguns problemas de saúde. E eu queria ter 3 filhos, mas só deu para ter 2, porque eu ouvi um péssimo conselho. Uma vez também, eu estava à porta de fazer um grande negócio, abrir uma empresa. E chegou uma pessoa amargurada, frustrada e falou para mim: isso é um péssimo negócio, não se meta nisso. E anos depois, com a minha maturidade, eu consegui avaliar que aquilo era um bom negócio. Péssimos conselhos. Mas também já tive pessoas que me deram excelentes conselhos. Sabe por quê? A mesa do conselheiro.
Eu pergunto, que voz você tem ouvido? Quem é que está te dando conselhos na vida financeira? Aquele que está te dando conselho na vida financeira está com a vida financeira próspera? A quem você tem se espelhado na vida financeira? Porque muitas pessoas querem te dar conselhos na vida financeira movidas pelo medo, movido pela covardia, ou pessoas que estão super protegendo você, impedindo você de crescer. Até te amam, mas não são as pessoas ideais para te dar conselho. Muitas vezes, nossos pais, nossos amigos mais próximos, não estão preparados para nos dar os melhores conselhos financeiros. E nós precisamos ter bons conselheiros. A que voz você tem ouvido? Quem tem te guiado na vida financeira? Quem tem sido o seu mentor? Todos nós precisamos de mentores em todas as áreas da vida, principalmente na área financeira. Princípio da generosidade. Eu tenho dito que a lei dos 4 dinheiros é viver o quê? Ter dinheiro para pagar as contas, realizar sonhos, construir aposentadoria e transbordar na vida das pessoas. Transbordar, sabe o que é? Doar. E eu não estou falando que você vai doar o seu tempo, doar oportunidades, doar roupas usadas, doar brinquedos usados. Eu estou falando que é doar dinheiro. E a doação é um princípio. E antes que você fale, não, eu não gosto de doar dinheiro, é uma regra. E é uma regra feita para o doador e não para quem recebe a doação. Essa regra é estabelecida, sabe para quê? Primeiro, para te tirar da mentalidade de escassez. Porque não doa aquele que tem medo, lembra do medo? Que falte. E o princípio da doação também foi feito para te proteger da idolatria ao dinheiro, de ter o dinheiro como o ídolo do seu coração. O princípio da doação foi feito para o doador e não para quem recebe a doação. No mundo só tem 2 posições, ou você é quem doa, ou que você é o que recebe a doação. O povo judeu tem um princípio. Sabe por que eles querem prosperar cada vez mais? Porque quanto mais eles prosperam, mais eles podem doar. Eu tenho essa caneca aqui, que eu comprei em Israel. Tá vendo que ela tem 2 abas? Duas asas? Pois é, eu estava lá em Israel e tinha uma fonte de água, pra gente lavar as mãos. Tava muito calor o dia que eu estava lá, então eu pus a mão assim na fonte e fui lavar a mão. Logo quando eu estava lavando a mão, chegou um judeu com seu filhinho. Então ele pegou essas canecas que estavam ali, que não era essa estilizada, era uma menorzinha, toda prateada, e encheu. E começou a lavar a mão assim, ó, desse jeito. Eu falei, gente, o que esse homem está fazendo? Então eu perguntei, o que ele estava fazendo? E ele me respondeu, cumprindo o princípio da prosperidade. Eu falei, qual é? Primeiro é água. Eu estou pegando água. Água é vida. Eu estou lavando as minhas mãos, recitando um princípio judaico. Receber para dar. Receber para dar. Receber para dar. Ele estava ensinando o filhinho dele pequeno. Porque você quer alcançar a prosperidade? Você quer ter uma casa nova, um carro novo? Você quer dar uma boa escola para o seu filho? Ajudar os seus pais? Isso é ótimo, isso é louvável. Mas a real motivação, cada vez mais para doar mais. Os seus desejos são desfrutes e você, próspero, vai desfrutar o melhor dessa terra. Princípio da cocriação. Eu já disse aqui, quando você nasceu, já foi determinado seus dons, seus talentos e qual seria a sua jornada aqui. Mas não necessariamente vai se cumprir. Você precisa o quê? Trazer à existência aquilo que foi determinado na sua vida. Você precisa cocriar o que foi determinado na sua vida. E a prosperidade é trazer à existência aquilo que foi determinado na eternidade. E princípio do arrependimento. Muitas pessoas dizem, eu não me arrependo de nada nessa vida. Tolo,
O arrependimento é o melhor mecanismo de mudança e transformação. Quando você se arrepende, você muda a rota. E talvez com tudo que você está ouvindo nessas 3 aulas, chegou o momento de você parar, refletir e realmente se arrepender. Com tudo aquilo que tem sido colocado na sua mão, que você não tem multiplicado, que você tem se omitido, que você tem sido paralisado pelo medo, que você não tem curado as suas emoções. O arrependimento é o melhor mecanismo para trazer você para o caminho da prosperidade. E o último passo é o envio. Como assim envio? Ora, depois que você já entendeu qual é o diagnóstico, quais são os gatilhos mentais que levam você a tomar decisões financeiras que você toma, depois que você colocou sua vida financeira numa transparência, se adequou com as metas, entendeu a necessidade de multiplicar e fazer dinheiro na sua vida, depois que você entendeu o modelo mental de escassez, está abandonando esse modelo e resgatando o modelo de abundância que é o natural para você, depois que você começa a conhecer os princípios e cumprir os princípios, chegou a hora do envio. O que é o envio? Enviar você para uma vida de prosperidade. Enviar você para viver a lei dos 4 dinheiros. É você mesmo entender que você vai pagar as suas contas, você vai cumprir as suas metas, vai sobrar dinheiro e você vai realizar os seus sonhos. Você vai construir a sua aposentadoria e você vai transbordar na vida das pessoas. Esses 7 passos foi cumprido já por mim e por centenas de alunos de mentoria. Você não é o primeiro, mas é possível a todas as pessoas. Está na hora de sair de escravo para conquistador de prosperidade, porque escravo não consegue caminhar os 7 passos, porque isso aqui é uma conquista. Tudo que eu te mostrei até agora é importante para fazer sobrar dinheiro todo mês, para realizar seus sonhos e investir no futuro, alcançar a real prosperidade. Não importa se sua renda mensal é de 2 ou de 20 mil reais. Não importa se você é empresário, autônomo ou empregado. Os princípios são universais e milenares. Mas para te ensinar detalhadamente tudo o que você precisa fazer para sobrar dinheiro todo mês sem deixar de viver, eu preciso de mais tempo. É impossível ensinar todos os passos apenas em 3 ou 4 aulas. O fato é que eu criei um programa de acompanhamento chamado Mentoria Vida Próspera. Nessa mentoria você vai aprender a se relacionar com o jeito certo com o seu dinheiro nos 3 níveis: estratégico, emocional e espiritual. Essa mentoria é o jeito mais rápido e seguro de fazer sobrar dinheiro todo mês. E não importa se você ganha 2 ou 20 mil reais, nem o tamanho da sua dívida. Como eu já te disse, eu já devi o valor equivalente a 1.900.000 reais. E consegui quitar toda essa dívida, gente, em 18 meses. Na mentoria, eu vou te acompanhar de perto e vou te guiar para resolver a origem dos seus problemas financeiros em 2 meses. Na verdade, vão ser 7 encontros ao vivo, onde vamos cortar o mal pela raiz e resolver de forma definitiva o seu problema com dinheiro. Em cada um dos encontros, você vai trabalhar um desses 7 passos que eu te mostrei na aula de hoje. E você vai resolver de forma profunda e definitiva o seu problema financeiro. Aqui estão os 7 encontros da nossa mentoria. O primeiro encontro, como a gente conversou aqui, é o diagnóstico financeiro, onde você vai entender quais são os seus gatilhos que fazem você tomar decisões financeiras erradas e prejudiciais a você. O segundo encontro é a transparência, onde você vai parar de gastar mais do que você ganha e se endividar. Gastar tudo que ganha e não ter uma reserva de emergência, não conseguir fazer a sua aposentadoria, isso vai acabar na sua vida. E para você que ganha um bom salário, já passou da hora de administrar bem isso e multiplicar esse dinheiro. No terceiro encontro, o que a gente vai ver? Adequação. Você vai quebrar esse ciclo de viver no padrão de vida errado aos seus ganhos. E aqui começa a sua aprovação para entrar na real prosperidade. No quarto encontro, nós vamos falar sobre fazer dinheiro. E é aqui que você vai começar a ser para ter.
para gerar, para acessar tudo aquilo que foi determinado na sua vida. No quinto encontro é o modelo mental financeiro. Está na hora de deixar de ser paralisado pelo medo e construir uma mentalidade de abundância. Quem tem uma mentalidade de escassez morre no deserto, é escravo. No sexto encontro, aí sim, você vai conhecer todos os princípios milenares e bíblicos sobre o dinheiro. Você vai aprender a colocar o dinheiro como seu servo e não como o senhor da sua vida. Acreditar que se você está plantando, seguindo o caminho, Deus vai prover. E no sétimo encontro é o envio. Esse aqui é uma surpresa. Só quem estiver comigo na mentoria e caminhar os 7 passos vai saber o que é o envio e vai sentir essa força. Ao final da mentoria, você vai estar no caminho da real prosperidade. E quando isso acontecer, vai ser uma questão de tempo para você ter dinheiro para realizar os seus sonhos e transbordar na vida das pessoas que você ama. Quando eu fechei a mentoria, eu não tinha dinheiro para fechar a mentoria. Nessa hora, eu só fiz o seguinte raciocínio. Eu uso o cartão de crédito para tantas coisas, chegou a hora de eu usar porque realmente vai mudar a minha vida e vai me tirar dessa situação que eu já não suportava mais. Então, eu não tinha hipótese alguma o dinheiro para fazer, mas eu fiz mesmo assim, porque eu entendia que aquilo mudaria a minha vida. Dinheiro eu não tinha, eu peguei o cartão de crédito e usei o cartão de crédito para fazer o curso. Hoje eu diria para você que precisa fazer o curso, que precisa entender, que precisa ter conhecimento. Pare de andar em círculo. Quando você tem o conhecimento, quando você sabe quem você é, quando você sabe onde você vai chegar, a coisa flui, a coisa acontece. Na época, nós tínhamos vendido um carro para pagar contas, então, assim, a gente fez uma decisão, compramos sem poder, mas compramos na expectativa de que não era uma compra, era um investimento, né? E realmente foi um investimento para a gente. Agora eu quero perguntar para você, quanto custa permanecer do jeito que você está? Comprando coisas que você não precisa, gastando dinheiro que você não tem e depois se arrependendo do que comprou. Quanto custa continuar trabalhando e no dia 10 já não ter mais dinheiro? Quanto custa parar de incomodar seus parentes, amigos pedindo dinheiro emprestado? Quanto custa não ter um plano de saúde? Quanto custa não conseguir pagar uma escola boa para o seu filho? Quanto custa entregar a sua aposentadoria para o destino? Responda você mesmo. Eu quero que você feche seus olhos agora e me responda. Quanto vale sair do buraco escuro das dívidas para um lugar onde a vergonha não te alcança mais? Um lugar onde você vai ter orgulho das suas atitudes e vai se sentir poderoso. Poderoso porque você vai ser obediente aos princípios sobre dinheiro, riqueza e prosperidade que a Bíblia nos ensina há milhares de anos. Para Gabriela Moraes, a mentoria vale mais de 150 mil, porque em um ano ela quitou a dívida dela nesse valor. E sabe o que é melhor que quitar suas dívidas? Sabe? É nunca mais fazer nova dívida. É aprender o que fazer quando a compulsão vem e a vontade de comprar chega. Eu vou pegar na sua mão para você parar de usar o dinheiro como compensação de dor emocional. Mas para você a mentoria pode significar voltar a dormir, reencontrar a paz e viajar todo ano com a família, como aconteceu com o Helder, outro aluno da mentoria. Se sentir provedor do seu lar, saber que você é a segurança da sua família. Quanto vale resolver esse problema de uma vez por todas? Em cerca de 2 meses? Se você não tem dinheiro, é exatamente por isso que você precisa entrar para a mentoria. E eu já ouvi muitas vezes a seguinte frase: Raquel, eu quero muito entrar, mas eu não tenho dinheiro nem cartão de crédito. Eu quero compartilhar com você como alguns alunos meus entraram para a minha mentoria sem ter todo o dinheiro para poder pagar. O Caio, que foi o aluno número 1 da última turma de mentoria, pegou um cartão de crédito emprestado para conseguir entrar para a mentoria. Teve uma outra aluna que vendeu açaí no trabalho dela para conseguir o dinheiro para entrar para a mentoria.
A Samela, uma outra aluna, entrou na mentoria e tinha apenas o dinheiro para a primeira parcela e não fazia ideia de como ia pagar as demais parcelas. E 3 meses depois, ela tinha dinheiro para pagar tudo à vista, se ela quisesse. Uma outra possibilidade é vender algum objeto que você não usa mais, como roupas, sapatos, brinquedos e eletrodomésticos. Fazer dinheiro. Você também pode fazer uma rifa com esses objetos e assim juntar um dinheiro maior que esse valor que você ganharia se vendesse qualquer um desses objetos. Todas as histórias que você viu no treinamento, as 4 leis do dinheiro, qual dessas pessoas tinha dinheiro? Quase nenhuma delas tinha dinheiro para entrar na mentoria. Quantas vezes você já gastou seu dinheiro em coisas que não fazem você ter cada vez mais dinheiro? Essa é a hora de você enfrentar esse desafio de não ter dinheiro. E lembre, o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Você vai mais uma vez ficar limitado e fora da turma de mentoria. É a última vez que você vai ter que conseguir alguma forma para pagar a mentoria. E agora eu quero te pedir permissão para eu mostrar o que eu preparei para você, o que eu tenho aplicado com os meus alunos de mentoria. É um programa que eu preparei com muito carinho e muita dedicação. Funciona dessa forma. São 7 encontros ao vivo. Gente, é mentoria, não é aula gravada não, é ao vivo. São 7 encontros e como eu já expliquei, cada encontro é um daqueles passos ao vivo. Além disso, nós temos 10 plantões de dúvida, também ao vivo, nada gravado. E depois desses 2 meses que passamos juntos, nesses 7 encontros, cada encontro mostrando um dos passos, diagnóstico, transparência, adequação, esse que você viu hoje. Passado 2 meses, você não fica abandonado não. Nós ficamos 1 ano juntos. Porque eu sei que você precisa de tempo para implementar tudo que você está aprendendo. Então, nós passamos 1 ano juntos no ecossistema da prosperidade. Ou seja, esse 1 ano você vai fazer parte de uma comunidade Vida Próspera, onde ali tem conteúdo, vídeos, informações mais profundas do que você já acompanhou comigo na mentoria. E todo mês eu entro para dar um plantão ao vivo de dúvidas. Ou seja, você entendeu que são 2 meses de mentoria e 1 ano juntos? Além disso, eu vou ceder para você o meu curso sobre investimentos. Porque vai sobrar dinheiro e você precisa aprender a investir. Investir para realizar seus sonhos, investir para aposentadoria. Você não vai ficar na mão dos outros, não. Você vai entender como funcionam os investimentos. Gente, e é investimento em algo seguro. Não são esses investimentos que prometem aquelas rentabilidades malucas, não. É algo seguro, o passo a passo, que vai lhe trazer rentabilidade, tranquilidade e segurança. Além disso, sabe aquela planilha que eu te mostrei aqui? Pois é, ela vem para você. E você vai ter ela como ferramenta para te ajudar a organizar sua vida financeira. E, gente, essa não é qualquer planilha. Eu te mostrei só a primeira parte da planilha. Ali também tem como você organizar para realizar os seus sonhos. Tem também como você se organizar para quitar as suas dívidas. Tem como você entender as parcelas do cartão de crédito e como quitar tudo aquilo. Existe a aba ali também na planilha dos investimentos, para você saber direitinho onde você põe cada coisa. E por fim, vai te dar uma visão geral de quanto você gasta em cada área da vida. Para moradia, para alimentação, para transporte. Você vai ter o raio-x definitivo da sua vida financeira e nunca mais vai tomar decisão errada. Opa! Você vai ter também uma calculadora da vida financeira. Eu sei o quanto é difícil calcular juros. Você não sabe se aquele desconto vale a pena, se entrar naquele financiamento vale a pena e se você deixar ali o quanto vai render aquele dinheiro. A conta de juros numa calculadora científica é algo bem complicado. Portanto, eu criei uma calculadora onde você vai ter clareza de quanto você está ganhando de juros, se vale a pena quitar uma dívida, se não vale. Você não precisa ser especialista em matemática para prosperar, não. Tá aqui, uma calculadora da vida financeira para você. Além disso, eu vou ceder para você a gravação do meu melhor curso,
o Missão Enriquecer. E, aliás, você já começa a mentoria assistindo Missão Enriquecer. Ali você vai definitivamente entender quais são os seus gatilhos mentais que levam você a tomar péssimas decisões financeiras, abandonar a mentalidade de escassez e seguir o passo certo para ter organização e conquistar os seus sonhos e a sua aposentadoria. Você recebe durante um ano o acesso à gravação ao Missão Enriquecer, que você pode rever várias vezes. É a gravação deste treinamento na íntegra. E além disso, as 5 primeiras pessoas que fizerem a sua inscrição irão ganhar 1 hora de mentoria individual comigo. É isso mesmo, eu vou olhar para os seus números, para a sua história e te ajudar a dar a direção certa. Lembra do princípio da mesa de conselheiros? Que voz você tem ouvido? Quem tem sido o seu mentor na vida financeira? E quanto vai custar tudo isso? Preste atenção. Os 7 encontros ao vivo comigo, se eu fosse calcular o preço da minha hora, sairia em torno de R$ 6.979. Mas não é isso que você vai pagar. Os 10 plantões de dúvida, também comigo, sairia em torno de R$ 9.997. Mas não é isso que você vai pagar. 1 ano de comunidade de vida próspera é um presente que eu estou te dando para a gente caminhar junto durante 1 ano. A gravação do treinamento do Missão Enriquecer, se você fosse comprar só a gravação, mais nada, sairia no valor de R$ 997 e ela nem está à venda. O curso de investimento com segurança sairia no preço de R$ 397. A calculadora da vida financeira, eu nem vendo, é só para os meus alunos de mentoria. A mesma coisa a planilha, ela não é vendida, ela é uma ferramenta para os meus alunos de mentoria. Na verdade, se eu fosse somar tudo isso que nós vamos passar juntos 1 ano, sairia R$ 18.370. E eu te falo, não é caro para tirar você da escravidão e trazer para a prosperidade. Mas não é isso o valor, não. E antes de eu te passar o valor, eu já estou te dando um desconto antes. R$ 500 para quem comprar a mentoria nas primeiras 24 horas. Sabe qual é o valor? 12 parcelas de R$ 199,31. Sabe quanto que custa isso por dia? Aproximadamente R$ 6,65. O que você faz com isso todo dia? No máximo compra 1 litro de Coca-Cola. E sabe o que eu estou te falando? Eu estou te falando que é o caminho certo, exato e definitivo para você sair da escravidão, da escassez, da sobrevivência e construir a sua prosperidade, viver essa lei dos 4 dinheiros que você está aprendendo aqui. Mas eu ainda te ofereço uma dupla garantia. Se você, por acaso, quiser desistir da mentoria em 30 dias, eu devolvo o seu dinheiro integral, de forma rápida e fácil. Você aperta apenas um botão e a sua matrícula está cancelada e o seu reembolso garantido, de forma rápida, simples e efetiva. E eu tenho tanta certeza naquilo que eu faço, não porque eu sou boa, mas pelo resultado na vida de centenas dos meus alunos, que depois de 1 ano você não tiver vivendo a lei dos 4 dinheiros e tendo resultado na sua vida financeira, eu devolvo o dinheiro da sua mentoria e ainda mais R$1.000. Sabe quantas vezes eu tive que fazer isso? Nunca. Porque quem seguiu o passo a passo chegou no resultado pretendido. E agora você tem apenas 3 opções. A primeira é ignorar tudo que você ouviu e deixar a sua vida do jeito que está. Como diz aquele ditado, você pode levar o cavalo até o rio, mas não pode fazê-lo beber a água. Se essa for sua decisão, só me resta respeitar. A segunda opção é tentar fazer sobrar dinheiro e alcançar a prosperidade sozinho. Se essa for a sua escolha, você precisa ter tempo e dinheiro sobrando. Isso porque você vai precisar aprender com seus próprios erros e a cada erro que você comete, além de tempo, você perde dinheiro também. Eu precisei dever quase R$1.900.000 para aprender
que alguns princípios importantes sobre dinheiro e prosperidade eu estava descumprindo. E a terceira opção é me escolher como sua mentora e ter o meu acompanhamento para fazer sobrar dinheiro todo mês. Desse jeito, você economiza tempo e dinheiro, pois pode se beneficiar de todo o conhecimento que me fez ajudar milhares de pessoas a saírem do buraco escuro das dívidas e se iluminarem no real caminho da prosperidade. Eu levei mais de 9 anos e precisei investir mais de 500 mil reais para ter todo esse conhecimento que eu tenho. E agora você tem a oportunidade de acessá-lo pagando um pouco mais de R$6 por dia. Isso é o que você paga apenas em 1 litro de Coca-Cola. Então vamos lá. Segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou enviar o link da matrícula para mais de 10 mil pessoas. E esse link que vai iniciar imediatamente a sua jornada rumo à real prosperidade. Mas se você estiver no grupo dos super comprometidos, você vai receber o link de matrícula às 19 horas, com 1 hora de antecedência dos demais participantes desse evento. Para entrar no grupo de super comprometidos e aumentar sua chance de garantir uma vaga na mentoria Vida Próspera, é só você clicar aqui no botão abaixo. Lembre-se, são apenas 100 vagas no grupo de mentoria. E nós temos mais de 10 mil pessoas assistindo esse treinamento. Mas se você estiver no grupo de super comprometidos, você vai receber o link de matrícula às 19h30, com 30 minutos de antecedência dos demais participantes desse evento. Para entrar no grupo dos super comprometidos e aumentar sua chance de garantir uma vaga na mentoria Vida Próspera, é só clicar no botão aqui de baixo. Não sei se você está sabendo, mas você pode ganhar uma vaga na mentoria Vida Próspera. E para concorrer, basta cumprir 4 regras. Primeira, preencher a ficha de matrícula que está na descrição do grupo do WhatsApp. E para acessar, é só você repetir o processo que eu te mostrei agorinha e tocar no link que vai aparecer abaixo do link da matrícula. 2. Comentar na postagem da aula 1 lá no meu Instagram, respondendo quais erros você comete que te impede de fazer sobrar dinheiro. A postagem da aula 1 é essa aqui que está aparecendo na tela para você. 3. Deixar uma mensagem no campo dos comentários aqui embaixo, me contando qual foi seu maior aprendizado em cada uma das 3 aulas. 4. Estar ao vivo comigo no domingo, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, na aula 4, onde eu vou anunciar o ganhador da vaga de mentoria. E atenção, se o ganhador não estiver ao vivo comigo, eu vou escolher uma outra pessoa logo em seguida. E eu preciso te alertar que todas as aulas do treinamento, as 4 leis do dinheiro, vão sair do ar no domingo agora. Mas nós ainda temos um encontro muito importante, que é a aula 4, que acontece ao vivo no domingo, às 20 horas e 30 minutos. Lá vamos começar a criação do seu plano para prosperar e ter dinheiro para realizar todos os seus sonhos. É nessa aula que eu vou anunciar o ganhador da vaga de mentoria. Se você chegou até aqui, eu não tenho a menor dúvida que você está comprometido. Por isso, eu queria te pedir para deixar seu comentário aqui embaixo com a hashtag Eu Sou Comprometido. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você não tiver nenhuma dúvida, me conta aqui embaixo qual foi o seu maior aprendizado na aula de hoje. Seu feedback é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando com esse conteúdo. Por isso, não deixe de participar. Fique agora com a história de alguns alunos que mudaram a realidade das suas vidas financeiras. Te vejo no domingo, ao vivo. Beijo! Acho que a minha dívida girava em torno de R$150 mil. Então, eu vivia a minha vida me apoiando no cartão de crédito. Hoje, eu vivo uma outra realidade. Hoje, eu pago as minhas contas, sobra dinheiro, estou conseguindo investir, tenho uma aplicação, guardo para os sonhos, consigo ajudar pessoas, consigo doar, porque eu não abro mão disso todo mês. Vivo bem, se quero comer algo, eu como. Consegui pagar todas as minhas dívidas, exatamente 1 ano depois. Que às vezes a pessoa pode pensar assim, mas 1 ano depois, voou. 1 ano é pouquíssimo tempo. 1 ano depois, eu estava com as minhas dívidas todas pagas. Todas, eu não tinha mais dívida. E com alegria imensa no meu coração. E uma leveza, como se tivesse um peso sido tirado, e realmente foi, das minhas costas.
Então, quando ela me disse isso, ela me lançou um desafio que eu tive que exercer 3 vezes mais foco, 3 vezes mais disciplina. E depois de 1 mês, 30 dias dela ter lançado esse desafio e aplicado comigo a metodologia que ela desenvolveu, eu tinha dobrado a minha renda. Eu consegui dobrar a minha renda depois de 30 dias. Eu vivia no vermelho. Hoje as minhas contas todas estão azul. Tão bacana. Consigo ter um dinheiro para me viajar. Eu viajo todo final de ano. Outra coisa muito importante, eu consigo dormir. Antes eu não conseguia dormir. Eu consigo viver, mas eu não conseguia viver. Eu vou abrir mais 2 empresas esse ano. Já estamos articulando isso, né? Estamos comprando maquinário para a empresa que estava no vermelho. Com certeza. Comprando empilhadeira, comprando caminhão. Bem, eu procurei a mentoria da Raquel porque eu comecei a ficar incomodada, porque nunca sobrava dinheiro, né? Então, a gente recebia o dinheiro, enquanto funcionária pública eu recebo bem ali, né, no dia 30, dia 31, e tipo, dava dia 5, cadê o dinheiro? O dinheiro já tinha acabado, e a gente tinha que literalmente sobreviver até aquele final de mês. Eu sou funcionária pública, esse ano eu faço 14 anos, né, de funcionalismo público. Eu não tinha noção que eu vivia endividada, né? Mas eu vivia endividada. Então, assim, quando eu via que a coisa apertava muito, eu pegava o empréstimo consignado, pegava o troco de um outro empréstimo, refazia esse empréstimo e seguia a vida de novo ali. Um dia eu fiz as contas do valor do meu consignado e eu falei, gente, eu devo tudo isso por mês de consignado, como é que fica todo esse valor do meu pagamento? Eu não conseguia, eu tinha às vezes medo de abrir o meu extrato do banco para me saber quanto que eu tinha, quanto que eu estava devendo no meu limite do banco. E que a gente só achava que a gente vivia um pouquinho apertado. Então, né, às vezes faltava o dinheiro assim, tá faltando tanto para abastecer e tal, aí pegava emprestado com a irmã, com o pai, com o sogro. A gente conseguiu quitar o meu maior empréstimo consignado, aquele que mais me incomodava na minha folha de pagamento, a gente conseguiu fazer essa quitação. Eu não conseguia imaginar que eu podia pegar meu salário e juntar dinheiro, né? Eu achava que o meu salário ele era só para pagar a conta. A gente já não passa mais esse sufoco de, às vezes, a gasolina acabou e você precisar de 100, 200 reais para abastecer o carro, e aí você fala, a gente não tem dinheiro. Quem que a gente vai pedir emprestado? Né? A gente não tem mais isso, graças a Deus, né? A gasolina acabou, a gente vai no posto e a gente abastece. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu sou mãe solteira, eu tinha um salário muito bom, e eu gastava tudo que eu tinha. E não sobrava nada, às vezes eu gastava até mais do que aquilo que eu ganhava. E aí, quando a gente está devendo, pelo menos comigo é assim, a gente não consegue dormir, a gente é mal-humorado, a gente não consegue fazer nada. Eu não sabia onde ia meu dinheiro, não sabia. Ele sumia, do mesmo jeito que ele entrava, ele sumia. Então, minha vida mudou, assim, totalmente, da água para o vinho, de dívidas para alguém que hoje guarda um dinheiro, não tenho tanto, já multiplico esse dinheiro investindo em algumas coisas, não tenho tanto, mas aprendi a viver, saber o meu padrão de vida, usar o que eu tenho para o meu padrão de vida e pensar um pouco mais no futuro do que somente no dia de hoje. A minha vida financeira estava muito bagunçada, porque eu não tinha clareza dos meus gastos, eu só queria gastar. Então, assim, para mim não tinha limite, eu não conseguia nem ouvir um não. Eu queria e eu comprava. A gente estava com muitas dívidas, só porque eu nem sabia dessas dívidas também, justamente pelo fato de não gostar de falar de finanças. Então, assim, com 9 anos de casado, eu nunca sentei com meu marido para falar de finanças. Ele só falava, Jaqueline, está acontecendo isso na nossa casa, a gente está atrasando cartão, a gente está no cheque especial, estamos endividados. Só que isso para mim não fazia o menor sentido. Não queria ajudar na minha casa porque eu queria comprar as minhas coisas na minha hora. Vendemos o carro, né? Regularizamos todas as nossas dívidas e nosso pensamento era, a gente tem que ganhar mais. O que nós vamos fazer para ganhar mais, né? Hoje eu trabalho numa empresa financeira, inclusive, uma consultoria financeira,
E eu recebi uma promoção muito boa no meu trabalho. Hoje eu sou gerente regional da empresa e realmente o meu salário, assim, triplicou. E acabou a mentoria, eu recebi a promoção e estou recebendo um salário, assim, excelente, que eu pensei que eu ia receber, sei lá, daqui 2 ou 3 anos, né? Chegou na minha vida. A mesma coisa com meu esposo. Ele trabalhava no setor, no trabalho dele, né? E foi também promovido. Com essa promoção, ele começou também a ganhar mais. Então, assim, isso para nós foi muito bom, porque a gente já precisava fazer mais dinheiro, né? E aconteceu isso na nossa vida. Foi um ano muito difícil, para nós. Por quê? Porque já passamos por um momento muito difícil no casamento, na nossa família, né? Aonde eu só via aquela questão, poxa, vamos separar, né? Então, assim, eu quero me separar. E, de repente, aconteceu tudo isso. Por isso, quando eu falo com você, Raquel, você foi o nosso milagre da nossa casa. Porque, assim, a gente não estava acreditando mais nisso. A gente não acreditava que a gente ia conseguir sair das dívidas. A gente não acreditava no nosso casamento. E eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu poderia fazer alguma coisa melhor, né? Que eu poderia ter essa ciência mesmo do dinheiro. E hoje a gente vive, igual você falou, com uma esposa sábia, que é aquilo que a Bíblia quer de nós, né? E hoje eu vejo, assim, a importância que eu tenho dentro do meu lar. Aí a clareza que nós temos nas nossas finanças, que tem um peso muito grande na família.